Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, professor Juliano, aqui do nosso módulo do COFES, em que a gente vai falar sobre sociologia, já estamos falando sobre sociologia, né? Então, vamos lá, nosso curso de obras de filosofia e sociologia. Nessa aula a gente vai falar sobre um dos grandes clássicos do pensamento sociológico, que é o Karl Marx, né? Então, o Marx é um dos três pilares iniciais ali do pensamento sociológico, junto com o Weber e o Durkheim. Nessa aula aqui em específico, nós vamos falar então aqui sobre o Karl Marx. Fechou? Bom, como vai ficar estruturada a nossa organização aqui dos nossos conteúdos, pessoal? O Marx, né? O pensamento marxista aqui dentro do nosso curso, ele vai ser dividido em 3 aulas. Tá? Então eu trouxe para nós aqui uma primeira aula de contexto histórico e a gente vai até os elementos ali do socialismo científico. Aula 2, materialismo histórico e dialético, forças produtivas e relações sociais de produção. Aula 3, economia capitalista, alienação e revolução. Tá? Aqui eu vou tentar trazer para você os conceitos centrais da obra do Marx, né? Para que você consiga acertar qualquer questão de vestibular. Tá? Da Universidade Federal do Paraná, o UEM, o UEL, o Enem, qualquer prova que você venha a fazer, o nosso foco é que você tenha recursos, que você tenha a habilidade de conseguir identificar no texto que vai aparecer para você, preferencialmente, né, nas questões que tem texto e comando, e você consiga identificar qual vai ser a alternativa correta ou a incorreta de acordo com o que está sendo pedido. Fechou? Bom, então, galera, nós vamos falar nessa nossa primeira aula em específico sobre o contexto histórico e o socialismo científico. Ou seja, o Marx, ele vai ser um autor que ele vai trabalhar com as questões materiais da realidade. Antes de eu continuar falando sobre isso, você que está aqui no COFES, já clique aqui embaixo, tenha acesso ao material da aula, PDF, o material escrito e as questões para você poder fazer essas questões aí, para você ir treinando para sua prova, inclusive com questões originais sobre o Marx aqui para você. Fechou? Bom, então é o seguinte, gente. Pra gente poder... outro ponto que eu esqueci de falar, são 3 aulas, cada aula em torno de 20 minutos aqui no máximo que eu vou fazer com você, para que você não fique muito preso nesse tempo aqui nessa aula, para que você possa render e perceber a sua evolução também. Beleza? Bom, primeira aula então, galera, contexto histórico, né, que nós teremos, e o socialismo científico. O Marx, ele é um autor que ele vai estar falando e buscando entender as questões materiais da realidade. Se o Marx é um autor preocupado com os elementos materiais da realidade, nada mais justo e nada mais coerente, né, do que a gente descrever a realidade na qual o Karl Marx vai estar inserido, tá? Então, o contexto da Revolução Industrial que nós temos é um contexto dessa primeira fase, 1760 a 1860, transição da primeira para a segunda fase, né? Aumento do número de indústrias. Tá? Então veja uma coisa, se você tem o aumento do número de indústrias, você vai ter o aumento do número dos operários, que no jargão marxista, que no linguajar marxista, nós chamaremos de proletários. Certo? Péssimas condições de trabalho junto disso péssimos salários, ausência de direitos trabalhistas, tá? E nesse contexto de século XVIII para o XIX, o Marx vai estar vivendo, ele e outros pensadores. E esses pensadores desse contexto vão estar olhando para essa realidade, né, uma realidade em que nós estamos vendo o desenvolver das ações capitalistas, da acumulação de capital capitalista, né, dos burgueses nesse contexto de século XIX, e eles, alguns desses pensadores, vão identificar elementos que eles vão julgar que são injustos. Né? Vão perceber então que você tem o dono da fábrica tendo lucros absurdos, e o funcionário que trabalha 14, 15 horas por dia tem salários miseráveis. E alguns pensadores vão olhar para essa realidade e vão tentar propor uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, antes de que você tenha qualquer juízo de valor sobre qualquer perspectiva ideológica que surja no contexto do século XIX, é interessante que você primeiro compreenda. Você não precisa concordar com o marxismo nem discordar, você precisa acertar as questões da sua prova. Mas também, claro, caso você queira ter um posicionamento político, é importante você entender o marxismo.
tá? Antes de você julgar, antes de tomar juízo de valor e de tomar partido, busque compreender as coisas de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Porque hoje em dia todo mundo vive num mar de superficialidade, cara. Que se você conseguir, né, aprender um pouco mais desse conteúdo, você já vai se destacar. Seja para defendê-lo, seja para criticar, seja para entender apenas essa questão que a gente vai ter aqui, né? Ou para concordar. Bom, nesse contexto de século XIX, pensadores vão criticar o sistema capitalista. Vão criticar essa ideia de acúmulos, essa ideia do lucro do patrão sobre os trabalhos que o funcionário vai estar exercendo. Esse é o contexto que nós vamos ter o Marx vivendo e outros pensadores que vêm antes dele. Pensadores que vão olhar para essa realidade e vão propor outras formas de organização econômica. Tá? O que a gente já vai ter de chave importante para entender? O Marx vai propor um método de análise muito mais rico do que esses pensadores que vieram anteriores a ele, né? E aí surge o que a gente vai chamar de socialismo utópico. O Engels, que é o parceiro de escrita do Karl Marx, vai ter um texto, inclusive, chamado do socialismo utópico ao socialismo científico, em que ele vai, de certa forma, descrever essa transição. E aproveitando que eu estou com um texto próximo aqui, não é esse texto do Engels que eu te disse, né? Eu estou aqui com uma outra obra importante do pensamento marxista, essa aqui, ó. Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson, em que ele faz um apanhado geral da história do pensamento socialista, desde pensadores anteriores ao que a gente vai chamar, né, de socialistas utópicos, como, por exemplo, ele já vai falar do Graco Babeuf, que são pensadores anteriores, tá? Lá do período da Revolução Francesa, alguns autores do século XVII e XVIII que ele já traz aqui, então, para serem abordados, até chegar ao socialismo científico, que é o socialismo desenvolvido por Marx e Engels, tá? Então, vamos lá. Esses socialistas anteriores ao Marx, eles obviamente, povo, não vão se auto-intitular socialistas utópicos, né? Por quê? Porque a ideia de utopia, né? Desculpem que eu tô um pouquinho ranhento hoje aqui, povo, porque eu tô com uma rinite, gripe, sei lá que eu tenho. Os socialistas utópicos não se intitulam utópicos porque a ideia de utopia é a ideia de algo perfeito, algo inalcançável. Então eles não vão se dizer os defensores de algo que eles jamais vão conseguir alcançar, né? Eles serão chamados de socialistas utópicos posteriormente pelos que vão se auto-intitular socialistas científicos, que são quem? Marx e Engels, certo? Então, esses pensadores aqui, né, a palavra utopia, que é uma origem lá do pensador inglês Thomas More, que vive no contexto da monarquia do governo de Henrique VIII, né? O que a gente vai perceber, portanto, de diferença? Que os socialistas utópicos, eles não possuem um método concreto, primeiro, de análise e segundo, de transformação da realidade. Os socialistas utópicos, a gente pode compreender eles como sendo caras mais reformistas. Eles querem propor ações locais. Então, sei lá, o Charles Fourier vai pegar a fábrica que ele tem e vai transformar essa fábrica num sistema mais cooperativo. Em um sistema que você não tenha uma ordem muito direcionada, em que as tarefas vão ser organizadas de acordo com a predileção de cada um dos funcionários e os salários de acordo com a quantidade de horas trabalhadas e não de acordo com o lucro obtido no final do processo. Isso é um exemplo do que aconteceu. Mas eles não estão olhando para o sistema que sustenta a existência e a manutenção dessas desigualdades sociais. É aí que a gente vai perceber a diferença do pensamento marxista para o pensamento dos socialistas que vêm antes dele, como é o caso do Saint-Simon, do Charles Fourier e do Robert Owen, que são pensadores que no seu material didático eu trago mais detalhes para você ali, caso você queira dar uma lida, que vão ter ações reformistas, locais. Nenhuma dessas experiências prosperaram. Elas vão ser, em um sentido ou outro, fábricas que vão ter um sentido de organização de cooperativa, em que você não tem um sistema de opressão de dono sobre o funcionário, você tem uma coletivização, só que é de uma fábrica ou outra em específico. Tá? Não é uma crítica ao sistema e uma proposição de transformação do sistema. Não é isso. Isso quem propõe é Marx e Engels, que vem na sequência.
certo? E que fique claro, você tem que buscar entender essas coisas. Não vá levar para o coração de achar que eu estou defendendo necessariamente o que a gente vai ver daqui para frente, tá? Se eu defendo ou não, isso não vem ao caso. Você que tente entender. Algumas coisas eu concordo, outras não, outras mais, outras menos, enfim. Fechou? Qualquer dúvida me pergunte aí que a gente tá junto. Povo, e aí... Quando que nós temos ali o desenvolvimento dessa ideia, desse pensamento do que a gente vai poder chamar de um socialismo mais científico? É quando o Marx vai olhar para esses escritos desses pensadores anteriores a ele. Primeiro, o Marx vai ter uma formação acadêmica muito interessante, né? O Marx que vai ser alinhado ali inicialmente aos jovens hegelianos, mas que ele vai inverter ali os paradigmas do materialismo histórico, né? Vai transformar as perspectivas do materialismo que elas eram relacionadas às ideias que alteravam a vida material. O Marx vai mudar a perspectiva, justo do ponto que o Marx, na sua tese de doutorado, basicamente, ele vai analisar as questões materiais de dois filósofos importantes que são Epicuro e Demócrito, lá na Antiguidade Grega. Né? Então ele já está analisando as questões materiais. O Marx tem essa formação e o Marx, né, vai ter uma ideia que vai ser a seguinte, algumas frases importantes. A filosofia até aqui se preocupou em interpretar o mundo. Nós devemos transformá-lo. É essa a praxis, né? A Marx vai desenvolver uma ideia de uma teoria que ela é prática. O Marx não quer apenas a análise da sociedade. O Marx quer a análise da sociedade com o objetivo da transformação e da superação dessas estruturas, segundo as quais ele vai chamar de estruturas de opressão, de estruturas de que você tem o dono dos modos de produção, obtendo lucro e tirando o tempo da vida do proletário, daquele que vende, portanto, a sua força de trabalho. O Marx escreve muitos textos importantes nesse contexto, critica pensadores do socialismo utópico, critica pensadores do anarquismo, né, como Proudhon, e aí o Proudhon que vai escrever um texto criticando Marx, quando lê os escritos do Marx, né, Proudhon escreve um texto para o Marx que vai ser chamado A Filosofia da Miséria. Ele escreve esse texto para o Marx. O Marx lê o texto e responde à miséria da filosofia. Ou seja, a filosofia, só interpretando, nós temos que transformar. Que pensamento mais pobre, portanto miserável. Né? E aí ele escreve obras importantes e no ano de 1848 é lançado um dos seus textos mais elementares, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels no ano de 1848. Deixa eu pegar o meu aqui, inclusive, para a gente poder fazer uma análise. Tá? Então, olha só, sugiro a leitura para você em algum momento da sua vida, aí, você que se interesse pelas humanidades ou por alguns elementos da política, que você faça a leitura do Manifesto do Partido Comunista. Cara, são acho que 25 páginas, tá? A gente coloca tudo isso aqui porque eles enchem de prefácio, de pós-fácio, de comentário do comentário, não sei o que lá, tá? E aqui, no Manifesto do Partido Comunista, o primeiro capítulo não é um capítulo, né? Que isso daqui ele era, na verdade, um panfleto. O Marx escreve, portanto, para os trabalhadores, para que os trabalhadores tenham noção da sua condição. O Marx, então, vai propor, né, uma análise da sociedade por meio da economia. O Marx analisa a sociedade pela economia, pelas relações materiais de produção. A análise dos meios de produção e as relações sociais que vão ser estabelecidas ao redor desse modo de produção e como isso condiciona um pensamento e como esse pensamento reforça essas bases materiais de existência. Então o Marx propõe o que ele acredita que deve ser feito. Ele quer analisar a sociedade e transformar. Então ele estuda a sociedade por meio da economia e ele propõe um método. Por isso, povo, nós podemos dizer que a filosofia marxista, ela é uma filosofia que vai ser compreendida, pelo menos pelo Marx e pelos marxistas, como sendo algo que se pressupõe científico. Então o pensamento do Marx é científico por acreditar que exista um método de leitura da realidade, de leitura da história, e ao mesmo tempo de transformação dessa história, portanto de produção.
Então, qual o nome desse método? É o que o Marx vai chamar de materialismo histórico e dialético. O materialismo histórico e dialético é a forma como Marx vai analisar a história da humanidade e, ao mesmo tempo, demonstrar essa dicotomia, essas contradições do materialismo e como superá-las. Portanto, não é mudar uma fábrica aqui ou ali. O Marx propõe uma transformação do sistema. E no começo, né, do Marx, daqui do Manifesto do Partido Comunista, o Marx já traz uma das suas frases, ó, Cebolinha, né? Uma das frases mais emblemáticas e conhecidas do seu pensamento, que é: a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história de luta de classes. É a história da luta de classes. E aí ele vai descrever que no decorrer da história, a humanidade viveu essa luta de classes, que a gente vai falar mais delas daqui a pouco. O Marx diz, portanto, que essa luta de classes é o motor da história. Luta de classes, no contexto no qual o Karl Marx está inserido, do século XIX, é essa ideia de que nós temos, então, duas classes antagônicas e contraditórias, e que essa contradição faz parte desse método de existência e análise, que nós temos de um lado um opressor e o outro oprimido. Quem é o opressor? Nesse caso, o burguês, dono dos modos de produção. O oprimido é o trabalhador, que tem a sua única coisa, que é a sua força de trabalho. Que para que ele possa existir na sociedade, ele tem que vender a sua força de trabalho para o dono dos modos de produção. Portanto, a análise que o Marx nos propõe é: qual é a maneira de produzir e de reproduzir as questões materiais? O que está aqui ao seu lado? Por onde você está me vendo? Quem produziu? Como foi produzido? Qual o local de produção? Em qual sociedade essas pessoas que produziram estão inseridas? Como é a qualidade de vida dessas pessoas? Elas vão obter o fruto do seu trabalho integralmente ou parcialmente? Então vejam que o Marx, ele propõe uma ideia de analisar essa sociedade de uma forma científica, pelo menos da perspectiva dele, e ao mesmo tempo determinista. Por quê? Porque o Marx coloca um sentido para a história. Então a gente pode compreender aqui a ideia de que o Marx tem, né, um pensamento de que a história possui um sentido. A história está indo determinadamente em direção ao progresso. É uma maneira de o Marx analisar a sociedade e a história, né, com alguns conceitos que ele vai produzir. Né? O dono da fábrica vai sobreviver do trabalho do operário. Então, você é o dono da fábrica que contrata alguém para transformar matéria-prima em mercadoria. Essa matéria-prima é transformada em mercadoria pela ação do trabalhador. E o trabalhador não recebe por todas as horas que ele trabalha. O trabalhador vai estar recebendo por uma quantidade X para pagar o salário no final do mês. O que sobrou, além da questão de pagamento do salário, é explorado, né, pelo burguês, dono da fábrica. É assim que o Marx vai descrever o processo que a gente vai chamar de mais-valia, que nós falaremos sobre isso em outras vezes aqui no nosso conjunto de aulas. Então, o Marx fala: a história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história da luta de classes. E aí o Marx traz esse panorama para nós, e na sequência, já é o próximo parágrafo, né? Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos. Sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com uma transformação revolucionária de toda a história, ou com o declínio comum da classe em luta. Então aqui o Marx faz uma análise da história e das relações sociais. Por isso que o Marx é um dos pioneiros do pensamento sociológico. Porque ele vai estar analisando essas relações sociais e vai propor um método de análise. E segundo Marx, a gente vai ter essa ideia descrita aqui. Então, essa escadinha que a gente tem aqui trabalha com a ideia de que, em todos os momentos da história da humanidade existiram modos de produção distintos. E dentre cada um desses modos de produção, dentro desses modos de produção, nós temos a organização do modo de produção e as relações sociais de produção. Ou seja, como as pessoas vivem ao redor desse modo de se produzir.
E aí o Marx traz a ideia para nós, né, de que lá na Antiguidade Oriental você tem, ó lá, servos e o rei. Chegamos ao período da Antiguidade Clássica, sempre com esse antagonismo, né, essa dicotomia que vai ser essa contradição que compõe a história, segundo Marx. Idade Média, feudalismo, servos versus senhores feudais. Idade Moderna, o proletariado versus a burguesia. E aqui está o sentido da história para o Marx. O Marx vai dizer, olha, até aqui foi tudo natural. A burguesia tem um papel muito importante, que nos tira de uma mentalidade de desigualdades, de tratamentos diferenciados perante a lei durante a Idade Média, e a gente chega numa Idade Moderna que, por conta das questões de produção burguesas, alteram-se essas perspectivas. Só que a partir de agora, se a gente quer... O Marx vai dizer o seguinte... Qual é a origem da desigualdade? A origem da desigualdade é a propriedade privada. A propriedade privada dos modos de produção, onde o capital se reproduz. Por isso que a obra mais importante do Marx é o Capital. O Marx é um cara que analisa a sociedade para transformá-la, mas ele faz uma análise brilhante. Você pode discordar das conclusões que ele chega para buscar a transformação. Mas você não tem como negar as análises que ele vai fazer sobre o modo de vida dentro do capitalismo. Então ele diz, para que a gente possa acabar com a desigualdade, nós precisamos acabar com a ideia de opressores e oprimidos. Só existe uma forma. Qual é? Acabando com as classes sociais. E onde as classes sociais são produzidas? Nos modos de produção que tem fundamentalmente a ideia de uma propriedade que é privada. O burguês é dono do modo de produção, que tem como objetivo o lucro. Enquanto existia a propriedade privada do modo de produção, a sociedade não tem como ser justa e igualitária. Portanto, nós precisamos acabar com as classes sociais para que, em sequência, se encerre a propriedade privada. E aí o Marx vai descrever, olha, nós estamos vivendo no capitalismo, mas a gente tem que chegar na próxima etapa, que é o socialismo. Para isso, nós precisamos de uma revolução do proletariado. É o proletariado, os trabalhadores do mundo, unindo-se, né? O Marx termina o manifesto descrevendo isso, implementando uma ditadura do proletariado, uma ditadura socialista, por tempo indeterminado, até que se crie condições necessárias para se alcançar o comunismo, que seria, portanto, o fim da propriedade privada. Perceba, portanto, aqui que nunca se alcançou. Não existe país comunista, existe no máximo países socialistas e experiências de um socialismo que é real, né? A realidade vai ser diferente nessas questões. E então, depois desse tempo de implementação do socialismo, se alcança o comunismo, que, segundo Marx, é o fim da propriedade privada. Só que não é o fim da propriedade privada da sua casa, alguma coisa assim. Isso não é papo de quem está querendo passar pano para o Marx. No manifesto, depois, o Marx explica exatamente isso. É o fim da propriedade privada dos modos de produção. Porque é o modo de produção que reproduz a desigualdade por conta da ideia do acúmulo, a busca pelo lucro. Então, quando você acaba com a propriedade privada dos modos de produção, apenas dessa maneira você não tem mais classes sociais. Ao mesmo tempo, você também não tem mais a necessidade da existência do Estado. Como as coisas ficariam organizadas nessa sociedade, eu também não sei, né? O Marx estava vivendo nesse contexto aqui de capitalismo. E ele descreve para nós até esse momento, tá? Que ele está trazendo aqui, então. Portanto, aqui eu já te entreguei algumas ferramentas de análise super importantes para você compreender o pensamento marxista nesse contexto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto tempo de aula que a gente já foi? 23 minutos. Tá excelente. É o tempo que eu estava estipulando para a gente nessa aula. E a gente fica por aqui, tá? Um último detalhe. Não se esqueça, para o Marx a história possui um sentido. E esse sentido ele é um sentido de progresso. Tá? A história está levando a humanidade à melhora. Só que até aqui foi natural. A partir de agora a gente precisa de uma revolução que traga o socialismo para depois se alcançar o comunismo. Fechou, galera? Sou o professor Juliano. Forte abraço. Até daqui a pouco que a gente vai continuar falando mais sobre Marx e marxismo. Valeu!